Eu confesso pra vocês que eu esperei até o último dia do ano pra gravar esse vídeo por motivos de... Eu estava na esperança de que uma das últimas histórias que eu fosse terminar entrasse pra minha lista de favoritos, porém, isso não aconteceu. Oi gente, eu sou o Léo e dessa vez eu tô aqui pra compartilhar com vocês as minhas melhores leituras de 2020. Foi um ano assim extremamente bagunçado, mas eu confesso pra vocês que eu tive um ano assim bem interessante de leituras. Eu não completei a minha meta de leitura lá do Goodreads, que eu acho que era 60 livros no início, depois reduzi pra 50, e o meu resultado final acabou ficando em 32 livros, então eu separei dentre essas histórias que eu li em 2020 pra compartilhar com vocês, que eu senti assim que foram os livros que mais se sobressaíram. E a primeira delas é Like a Love Story, do Abdi Nazimian. Este livro foi lançado aqui no Brasil neste ano pela editora HarperCollins com tradução do Vitor Martins. Tem vídeo aqui no canal se você quiser saber um pouquinho mais do que eu achei de tipo uma história de amor. Mas aqui a gente vai conhecer três histórias, três personagens completamente diferentes um do outro. E essa história aqui se passa em 1989 em Nova York durante a crise da AIDS. É uma história que vai realmente mexer muito com o nosso coração, e foi isso que aconteceu comigo. Eu me identifiquei muito com os personagens, eu consegui entender as motivações deles, e todo o plano de fundo que o Abdi coloca nessa história é extremamente excelente. É uma história muito completa, muito gostosinha de ler, mas também é um livro que te arranca muitas lágrimas. Eu favoritei essa história, dei 5 estrelas, e toda vez que alguém me pede alguma indicação de história, eu vou lá e digo, leia tipo uma história de amor, porque esse livro é maravilhoso, não tinha como esse livro não aparecer no vídeo. Outra história que marcou o meu 2020 foi They Both Die at the End. Assim, a gente já sabe como vai ser o final do livro, porque, enfim, tá no título, né? Os dois morrem no final. Porém, todo o contexto e toda a construção que o Adam faz nessa história é extremamente interessante. É um livro que fala muito sobre a morte, é um livro que fala sobre as nossas escolhas na vida, sobre o que a gente se orgulha e o que a gente não se orgulha. E é uma história que, se você for pensar bem, é uma coisa muito doida, assim, porque as pessoas sabem que vão morrer, elas têm ali um tempo para aproveitar, fazer tudo o que elas quiserem antes de elas serem meio que coletadas, assim, eu falo coletadas porque dá para você fazer meio que uma relação com o ceifador do Neil Shusterman, mas é algo assim meio diferente, porém tem as suas semelhanças, e a gente conhece esses dois personagens, eles descobrem que vão morrer, e eles acabam se encontrando, tendo as suas vidas aí entrelaçadas em um momento X, e é muito legal de ver a jornada deles, e por mais que eu soubesse o que ia acontecer no final, acompanhar esses personagens foi algo que mexeu muito comigo. Tem vídeo aqui no canal também, então é só clicar no card pra assistir. Eu pensei muito se seria saudável colocar esse livro na minha lista de favoritos, porque não foi uma história 5 estrelas pra mim, como Like a Love Story ou They Both Die at the End, mas foi um livro que, de certa forma, me fez questionar muitas coisas, assim, em relação a livros de fantasia, ao que eu gosto e o que eu não gosto numa história. E aí hoje eu me pego pensando nessa história, que é Cidade da Lua Crescente, Casa de Terra e Sangue. Vocês sabem que ela é minha autora favorita, a gente sempre debate sobre a falta de representatividade, mas esse livro aqui acabou entrando na minha lista porque foi um acerto em algumas questões, porém não sei, eu acho que o meu coraçãozinho precisava dessa história, mas tiveram muitas coisas que me cativaram nesse livro e eu fiquei preso nele por horas e horas, e fazia muito tempo que isso não acontecia comigo, principalmente em livros de fantasia. Então é por isso que Cidade da Lua Crescente, Casa de Terra e Sangue entra pra minha lista de melhores leituras de 2020. Foi uma experiência muito boa, eu tenho as minhas ressalvas e vocês já sabem quais são elas. Se você assistiu o vídeo, se você ainda não assistiu, assista que você vai saber. E é isso. Uma história que não poderia faltar na minha lista de favoritos do ano é A Song of Raids and Ruin, da Roseanne A. Brown. Foi um livro que eu li no meio deste ano, e se você está curioso demais para ler essa história, não esqueça que ele vai ser lançado aqui no Brasil no ano que vem pela editora Literalize. Em A Song of Raids and Ruin, a gente vai conhecer o Malik e a Karina. Eles são jovens completamente opostos, mas que por um motivo X vão ter que entrar num jogo de vida e morte. E assim, tudo nessa história pra mim foi perfeito, sabe? Tudo na medida certa, tem um suspense, tem uma coisa muito boa de você conhecer esses personagens. Eles são birrentos em alguns momentos, mas eles acabam se completando. Eu não achei o inglês tão difícil assim, apesar de eu ter que me esforçar no início, mas isso sempre acontece, depois a história acaba fluindo. Leiam A Song of Raids and Ruin, porque é uma história maravilhosa. Outra
Outras duas histórias que entraram na minha lista de melhores do ano são Quando o Sol Voltar, da Olivia Pilar, que é um conto, e também Adivinha Quem Não Voltou Pra Casa, do Pedro Poeira. Essas duas histórias, elas entraram na minha vida em momentos muito diferentes. Foram histórias que acabaram me abraçando de formas diferentes também. Esses contos, eles são maravilhosos, eles têm histórias muito humanas, muito reais. Essas histórias acabaram sendo um aconchego pra mim, elas me fizeram refletir sobre muitas coisas, por isso que elas entraram nas minhas melhores leituras do ano, e eu digo pra vocês, por favor, leiam Pedro Poeira, leiam Olivia Pilar. Essas duas histórias estão disponíveis lá no Kindle Unlimited, e se você não assina, corre lá na Amazon, baixa os contos, porque eles estão sempre muito baratinhos, ou às vezes estão gratuitos, então não dá bobeira não. E pra encerrar essa minha lista de melhores do ano, porque eu não tô aguentando mais o calor que está fazendo nesse quarto, eu coloquei também um quadrinho que se chama Heartstopper, da Alice Oseman. Eu coloquei só o primeiro volume, porque foi o único que eu li até o momento, mas essa história, gente, dá um quentinho no coração, dá um amor assim, sabe, que eu não sei explicar. Ela vai trazer a história de dois garotos que estão se descobrindo, eles estão na escola, então foi um quadrinho maravilhoso que todo mundo deveria ler. Na verdade eu acho que muita gente já leu, porque é uma história super famosa. A Alice Oseman escreve histórias incríveis, inclusive eu quero ler outros livros dela, conhecer mais o trabalho dela no próximo ano, mas por hora Heartstopper tem todo o meu coração e é isso que eu tenho pra dizer pra vocês. Enfim, gente, foram essas as minhas melhores leituras de 2020. Não esqueçam de deixar o joinha aqui embaixo, se inscrever no canal se ainda não são inscritos e também me seguir nas redes sociais. Mas antes da gente terminar, eu queria agradecer todo o apoio de vocês em 2020. Ele foi extremamente essencial pra mim. Foi um porto seguro em vários momentos. Por mais que tenha sido um ano que eu não tenha aparecido tanto aqui no canal por motivos pessoais, de trabalho, ter vocês comigo ajudou nesse processo. Mas aguardem, porque em 2021 vocês vão me ver aqui muitas vezes, mas muitas vezes mesmo. Eu tenho muitos planos pro próximo ano em relação ao canal e eu espero, assim, do fundinho do meu coração, poder contar com vocês para essa nova jornada que começa na minha vida. E como uma prévia do que vai acontecer no próximo ano, eu vou deixar aqui um teaser para vocês que eu preparei com muito carinho. Caso você não me siga nas redes sociais, você perdeu, mas como eu sou uma boa pessoa, eu vou colocar no vídeo. Feliz ano novo, um beijo no coração de vocês, muito obrigado por tudo e a gente se vê em breve. Tchau! The stories you were told as a little girl, they're all true. Blue Sergeant had forgotten how many times she'd been told that she would kill her true love. Maybe they were wrong. Maybe you're no son of Poseidon. Seal poured his blood into a cup, and those who drank from it became half angel, half human. Shadowhunters.